Eu recebi uma camarada aqui, a Flávia Gazi, e ela falou que ela se afasta do feminismo e ela é mais ela fala mais de mulherismo, né? É, eu devia ter perguntado pra ela o que que era, mas como não era o foco da live O aquele dia, eu não mulherismo ele perguntei. é mais focado na mulher africana. Ele tem uma questão mais matriarcal em relação às matrizes da África. Então, o mulherismo, geralmente, as mulheres negras se identificam muito mais do que com o feminismo, porque o feminismo ele ainda Ah, tem entendi. uma questão muito embranquecida, uma branquitude muito presente, a gente ainda tem um feminismo muito centralizado nas mulheres brancas, que a gente está tentando mudar muito isso agora nesses últimos anos. A gente está tentando fazer com que o feminismo seja realmente para todo mundo, seja um movimento inclusivo, porque até pouco tempo atrás eu vejo que muitas pessoas foram pro mulherismo porque as feministas tratavam a questão de raça apenas como um recorte e não como uma questão central. E isso é até uma crítica que a Bell Hooks faz no livro Teoria Feminista da Margem ao Centro, que ela fala que o feminismo, enquanto estiver apenas as mulheres no centro e outras mulheres na margem, a maioria das mulheres não vai querer participar do movimento e vai se afastar. Então, é muito respeitoso, principalmente as mulheristas, eu respeito muito as mulheristas, porque é uma teoria muito incrível em relação à África. Eu acho muito interessante. Legal. A Mas que eu Flávia, acho ela que... é. Pode Não, falar. não, não, eu ia falar Desculpa. que a Flávia ela é árabe, né? Então, assim, ela tem descendência árabe, então engloba todo isso com toda essa parte do continente Racializadas africano, no assim, geral, né? né? É. Não, e é interessante porque realmente quando você vai olhar assim o feminismo e as suas divisões, às vezes a gente não encontra aquilo que a gente gostaria de encontrar, né? Alguma coisa que eu me sentisse incluída. Mas eu acho que é por isso que a gente tem que aprimorar mais e ter mais autocrítica também dentro do movimento, porque por muitos motivos as pessoas se afastam, né? É interessante você falar disso, porque quando você foi falando dos feminismos, eu senti falta de dois na sua fala. Um deles é o feminismo radical e falar um pouco mais do feminismo liberal, assim. Porque é legal você falar sobre a questão de classe, a questão de a etnicidade, né, das mulheres e tal. E eu sinto muito que, pelo menos os exemplos que eu tenho hoje, que estão mais presentes aí, que a gente sempre está vendo surgirem, por exemplo, do feminismo liberal, parece que é uma coisa de tipo, não, eu posso me vestir de pessoa indígena no carnaval porque é meu direito. E, sabe, tipo, abraço aí É pra que o Marilis. feminismo liberal ele tem muito essa questão de liberdade, acima da igualdade. É uma coisa que, na verdade, tem os preceitos liberais, realmente. É liberdade, igualdade e sororidade, que a gente fala, né? As feministas liberais, elas têm muito esse pensamento que pela liberdade de ser, pela liberdade de existir, pela liberdade, mas a gente sabe que nem todo mundo está passível dessa liberdade que as feministas liberais pregam. Eu acabei também não citando muito esses dois feminismos porque são os mais polêmicos, né? Falar de feminismo Polêmico é, né, assim, radical né? é um pouco Polêmico complicado. É um pouco. e ficou As mudo de novo. teorias, eu estudo todas as teorias, né? Opa, acho que o meu fone Acho que voltou, né? deixa eu ver, Aí. agora voltou. É. Eu ia falar que eu estudo todas as teorias feministas para poder ter a minha própria opinião formada a respeito. E eu entendo a teoria de raiz, né, que é a teoria radical, que é analisada no contexto biológico, do sexo, do gênero, que o gênero é opressão e tudo mais, mas eu discordo da aplicação disso em relação às pessoas trans. Eu Pois discordo é. muito desses posicionamentos e eu também discordo dos dois lados como se tratam, sabe? Eu acho que existe uma falta de diálogo para entender que existem teorias da conspiração que estão sendo dos dois lados, sabe? Tipo, como é que eu posso explicar? Eu já estudei muitas coisas nesse meio que eu via que tinha feministas que acreditavam em coisas que antifeministas criavam, sabe? Eu percebi nas bolhas que eu entrava, assim, para entender aqui um pouco sobre o feminismo radical, aqui sobre um pouco do anarcofeminismo, sobre o transfeminismo, eu estava sempre analisando essas bolhas que existem na internet. E quando eu juntei as informações, eu falei, cara, eu acho que não estão se conversando. Eu acho que tem alguma cortina de fumaça aí no meio que essa teoria aqui faz sentido, essa também faz.
elas se juntam, mas no meio tem uma teoria da conspiração que não tá batendo, sabe? Tipo, eu digo tanto do lado das feministas radicais que acreditam em teorias que são inventadas por antifeministas, como a ideologia de gênero, quanto do outro lado que acaba sendo misógino em alguns posicionamentos com o lado de cá, mas é uma reação dos dois lados. Eu vejo que é uma reação tanto da galera queer quanto das feministas radicais. Existe uma reação dos dois lados, sabe? Desses atritos que acontecem por teorias da conspiração que tem no meio, tipo, dos dois lados. E é muito louco. Quando você se mete pra entrar e ver lá no Twitter, no YouTube, nas paradas que esse pessoal acompanha, você fala, é muita teoria da conspiração que esse povo acredita, sabe? E é complicado, porque são pessoas que deveriam ser aliadas, sabe? E são teorias da extrema-direita, né? Muitas vezes, assim, tipo, eu tava analisando alguns discursos que eu tava tentando, tipo, estavam tentando me falar que que tipo, feminismo radical não é trans exclusivo, não excludente. É que eu botei aparelho faz um tempo e tem palavras que é difícil falar com aparelho agora. Essa é uma delas. Daí beleza, me fala aí por quê. Porque mulheres trans não são mulheres. Tá. Mas o que você entende como mulher? Tô tentando entender. Isso foi o meu primeiro contato com o feminismo radical, muito tempo atrás. Daí eu vi que era muito dos argumentos, pelo menos 90% deles, é tudo tirado, parece, tipo, do site Stormfront, que é um site de neonazistas dos Estados Unidos. Eu fiquei, tipo assim, vocês têm noção do, tipo, tem coisa que eles falam assim que é, tipo, antissemita, coisas racistas, coisas, tipo, compreensão de biologia, tipo, do começo do século passado. Aí você fica assim, vocês sabem que já passamos desse ponto, né? Que tipo, as pesquisas recentes, tal, a gente já passou disso. Só que daí outras pessoas, outras mulheres chegando lá para explicar e elas falando de o quê? Lobby trans. Os queers estão dominando a mente das pessoas. A Angela Davis caiu pro lobby queer, sabe? Tipo, aí você fica assim, como? Vocês têm noção que o papo que vocês estão levando é muito similar com o papo da galera que vocês deviam estar combatendo? Tipo... Das antifeministas. É literalmente a mesma coisa que as antifeministas falam. Eu fiz uma análise sobre um livro que é de uma antifeminista muito conhecida no Brasil, que ela é deputada bolsonarista aqui do meu estado, inclusive, e ela tem essa teoria. Eu não vou citar o nome dela para não dar ibope, aquelas. Mas a galera chama ela de Ana Champignon, Ana Capiroto, enfim. Ela mesma. Ela mesma. Eu li o livro dela e eu posso afirmar, com todas as palavras aqui, que tem feministas radicais que acreditam exatamente na mesma coisa que ela fala no último capítulo sobre ideologia de gênero. A mesma coisa, tipo, os mesmos nomes, as mesmas pessoas, a mesma teoria, a mesma coisa de lobby queer que vai entrar nas crianças, nas escolas, e que a ideologia de gênero vai começar a entrar na cabeça dos nossos filhos e temos que proteger os nossos filhos e não sei o quê. Exatamente isso. E é um medo desesperado de proteger os filhos da teoria queer. E que teoria que é essa? E elas não entendem, tá ligado? Tipo, é uma parada que é muito louco. Porque eu conversei já com muitas feministas radicais que falam, a teoria queer, ela é criada pra gente não entender. Pra gente não questionar, não entender, porque se a gente questionar, a gente é chamada de transfóbica. Opa, meu gato aqui. Já atacou? O que aconteceu aí? Não, atacou outro gato. Atrás aqui. É que eu tenho 3 gatos, daí eles se atacam aqui. Mas é tipo isso, o que rola é essas teorias da conspiração que eu acredito que surge também com a extrema-direita. Muitas das coisas que eu vejo de teoria da conspiração que antifeministas acreditam, algumas feministas também acreditam. E tipo, são teorias que vêm da gringa, vêm dos Estados Unidos, são traduzidas para cá e já foi desmentido, sabe? Tipo, por exemplo, essa parada do lobby queer. Cara, baseado em quê? Eu já via os documentos que elas mostram, eu já entrei nas páginas para tentar entender, mas é a mesma coisa para mim que falar de nova ordem mundial, que falar de Great Reset, de Agenda ONU 2030, Agenda ESG, tá ligado? Tipo, para mim Eu peguei umas falando assim do Great Replacement, que estão transformando mulheres lésbicas em mulheres lésbicas mutiladas com transtornos mentais, porque elas falam que pessoas trans são pessoas web, né? Isso parece que saiu da Deep Web, sabe? né? Então, tipo,
Eu peguei assim, literalmente, tipo, eu descobri um outro lado, né? Tipo, esses dias recentes, de uma galera que é junto das Radfans, que são uma galera, tipo, da Aliança GLS, que são gays, lésbicas, transfóbicos. É isso que eles são. Que usam exatamente os mesmos argumentos das feministas radicais, e é papo de supremacista branco. Exatamente. Helena de Machado. É exatamente isso. Esse papo é exatamente papo de supremacista branco. Great Replacement. Os imigrantes estão vindo substituir os brancos. Os trans estão vindo substituir os gays e as lésbicas e para entrar numa heteronormatividade. Meu amigo, me fala uma coisa. Quem que se sujeita a passar por isso e entrar numa estatística, por exemplo, no Brasil, de uma das populações que mais sofre opressão, que mais não consegue emprego, que mais se fode, literalmente, assim, em todos os quesitos da vida dela. E agora eu te jogo uma que me deixa muito pé da vida. Elas negam os dados. Elas dão uma de olavista real, assim, e negam os dados do ANTRA. E dizem, não, o ANTRA inventa dados, o ANTRA é isso, o ANTRA é aquilo. E, tipo, quem que fala pra gente que dados não existem? A galera da direita. A galera bolsonarista não acredita nos dados de violência, de abuso, de nada, e diz que é tudo manipulado pela esquerda. E, tipo, por que... Eu às vezes tento entender a cabeça de quem acredita nisso. Por que pessoas trans manipulariam os dados para dizer que elas são as que mais morrem? O que elas se beneficiariam nisso? O que beneficia alguém ser mais morto? Não beneficia nada. E quando a gente vai tentar entender, não tem lógica. É única e exclusivamente o medo. Parece que querem causar medo. Medo que seu filho vai ser doutrinado na escola. Não é a mesma retórica que a direita usa? O seu filho vai ser doutrinado pela teoria queer na escola, vai voltar de lá trans aprendendo que azul é coisa de menina também. Eles estão a um passo de falar de marxismo cultural. Tipo, essa guerra cultural.